Olá, seja muito bem-vindo ao Design Limpo Podcast, esse podcast que tem 3 pilares: saúde, negócios e espiritualidade. E hoje, novamente, a gente vai bater um papo sobre saúde. Estamos aqui hoje com a doutora Paula Correia, ela que é graduada na Universidade de Uberaba, possui residência em pediatria pela PUC São Paulo, possui também residência em alergia e imunologia pela USP Ribeirão Preto, especialista em alergia pela ASBAI, e é sócia da clínica Epicense aqui em São Carlos. Seja muito bem-vinda, viu, Muito Paula? obrigada, Gui. Muito obrigada por me receber. Obrigado por aceitar o convite aí. Obrigada. Ô, Paulo, o que te levou a se especializar na parte de alergia e imunologia? Na verdade, assim, a pediatria eu sempre quis fazer, porque meu avô é pediatra, meu pai é pediatra, então a pediatria desde sempre não era sempre já me encontrou. Tá. E aí na residência a gente passa por várias especialidades dentro da pediatria Uhum. e a alergia era uma coisa que me chamava muita atenção. Eu já tinha algumas alergias, eu já era um pouco alérgica. E é uma doença nova, são doenças novas, é uma especialidade um pouco nova. Tá. Então aquilo me interessou de me aprofundar mais no assunto, eu fui gostando e aí eu resolvi fazer alergia além do que eu queria ficar mais em consultório, porque eu queria ser mãe, eu acho que é uma coisa que eu gostava mais. E aí Entendi. foi daí a minha escolha. Foi uma questão de objetivo pessoal e também uma visão de negócio, né? Sim, Uma- sim, não deixa de ser, porque é um tempo que a gente consegue organizar. Quando você está em consultório, você consegue se organizar melhor em tempo. E como eu já tinha essa certeza de que eu queria ser mãe e tudo, Uhum. eu acho que a vida de plantão a gente pesa aí. Eu dei muito plantão, eu acho que é importante para o nosso crescimento, mas acho que a longo prazo achei que seria melhor para mim isso. Ótimo. E, Paula, hoje, pensando na sua rotina clínica, qual que é a maior incidência que o pessoal te procura? Ó, alergias respiratórias são muito importantes, mas a gente alergias de pele também, dermatites, urticárias também. E o que a gente tem visto um aumento grande é das alergias alimentares também, né? Uhum. Que já era comum, mas parece que tá aumentando ainda mais. Uhum. E pegando esse gancho, Paulo, da alergia alimentar, eu vejo assim muita gente, de repente, tendo um sintoma, por mais simples que seja, e acaba tendo uma conduta assim sem consultar um especialista. De repente fazendo uma restrição, de repente seguindo alguma questão de internet, algum guru. E eu queria saber de você qual que é o risco dessas pessoas fazerem isso assim. Não, isso é muito importante esse assunto, porque a gente tem conscientizado cada vez mais as pessoas a procurarem os especialistas mesmo. Porque quando a gente tem um sintoma, pode ser um milhão de coisas, né? E o risco de você não procurar e fazer as coisas por conta própria tem os dois lados. Ou você restringir muitas coisas e isso te levar a ter uma alergia alimentar que talvez você não tivesse, ou que talvez seria mais branda e que a gente conseguiria resolver rápido. O seu próprio organismo talvez conseguiria resolver rápido, mas isso precisa de acompanhamento. Ou como também, às vezes você tem um sintoma e não procura. E aí você vai e tenta comer o alimento de novo. E aquilo pode te gerar uma reação grave e ser perigoso. Então, isso é Entendi. importante também para os dois lados. Não restringir nada sem orientação e não comer de novo se você já tiver um sintoma, porque isso pode te levar a um quadro mais grave. Perfeito. Isso é uma novidade pra mim, porque eu não sabia que o fato da pessoa simplesmente cortar da dieta pode causar nela uma questão alérgica, né? É, isso é importante mesmo, porque assim, até tem aquela questão da janela imunológica do bebê, que a gente acaba introduzindo os alimentos para você ter contato com aquela proteína no período que o organismo está mais suscetível e mais aberto ali. Porque quando a gente fica muito tempo sem contato com alguma coisa, alguma proteína alimentar, quando o seu organismo tiver contato com ela, ela pode considerar que o seu organismo pode considerar aquilo como algo estranho e Tá. pode começar a reagir contra aquilo. Então, às vezes, muito tempo de exclusão pode se tornar um tipo de alergia talvez Ah, importante, interessante. tá? Então não é só não comer, né? Mas também. Saber o momento certo de introduzir, eu acho Exato. também, sabe? Acho que isso é Muito importante. bom. E o pessoal fala muito também, Paula, de intolerância e alergia, assim. É a mesma coisa ou não? Não, não é a mesma coisa. Isso principalmente em relação ao leite é o mais falado, né? Que às vezes até tem aquela história, ah, eu tenho alergia à lactose, que não existe, né? Então, ou você tem alergia às proteínas, geralmente o que causa alergia nos alimentos são as proteínas, tá? Uhum. E a alergia é um defeito do seu sistema imune. E o seu sistema imune considera aquele estranho e começa a combater aquele alimento.
A intolerância é mais metabólico em relação ao metabolismo ou até toxicidade que o alimento pode ter no seu organismo. Então, seu Tá. organismo às vezes não digere bem, como a intolerância à lactose, por exemplo, onde seu organismo não digere o açúcar porque falta uma enzima que é a lactase. E aí a gente tem que tirar mais o açúcar do leite, que é a lactose. Na alergia à proteína do leite, quando é confirmado o diagnóstico, a gente precisa fazer a exclusão total, dependendo do tipo de alergia, para a gente poder seguir o plano de tratamento ali e não gerar nenhum risco pro paciente. Perfeito. E quando a gente fala de alergia alimentar, tem alguns sintomas clássicos disso? Tem vários tipos de alergia alimentar, né? Tá. Então, a gente classifica normalmente as alergias em mediadas por anticorpo, que é o anticorpo IgE, que então é mediada por IgE. E as alergias mediadas por IgE, geralmente elas são imediatas. Então, é aquela alergia que você come o alimento e tem sintomas nos próximos segundos ou até no máximo 2 horas que você comeu aquele alimento. E aí que pode inchar, que pode dar placas no corpo. Existem as alergias não mediadas por IgE, que geralmente são mais tardias, e aquelas que são mais comuns às vezes quando que tem nos bebês, nas crianças, sangue nas fezes, diarreia, e que são as proctocolites, enterocolites, que são mais comuns. E que nesse tipo de alergia, como não é mediada por anticorpo, muitas vezes não adianta fazer teste alérgico, não adianta pedir exame, porque é um diagnóstico clínico mesmo, tá? Uhum. E existem as alergias mistas, que elas podem ou não ter IgE envolvida, que é a esofagite eosinofílica, que é uma doença relativamente nova, com diagnósticos mais frequentes atualmente, e as colites, gastrites eosinofílicas e a dermatite atópica também, é uma doença Tá. mista, então ela pode ou não estar envolvida por IgE. Então, às vezes, pode ser que você vai fazer o teste e vai encontrar alguma coisa, pode ser que você vai fazer e não vai encontrar, e mesmo assim, por isso que a história clínica é mais importante, porque Tá. é onde a gente vai conseguir identificar se tem envolvimento ou não de qual alimento e pra gente direcionar o tratamento. Então, o diagnóstico ele não passa apenas por testes, né? Tem todo um histórico clínico do paciente ali por trás. Exato, até porque é isso, não existem alergias que não adianta fazer teste, Ah, que o tá. teste não vai ver nada. Então, Perfeito. quando não é mediada por anticorpo, não adianta nada se fazer teste ou exame, porque não vai adiantar. A história clínica que vai te falar que é aquele alimento que está envolvido. Às vezes a gente precisa tirar um período e depois voltar ao alimento. E aí Uhum. tudo tem que ser realmente direcionado e individualizado, porque as alergias alimentares são muito individualizadas. Perfeito. Ô Paulo, e essa alergia, ela pode caminhar para um quadro grave ou ela está sempre restrita a um sintoma leve, assim, do paciente? Geralmente, aí depende também do tipo de alergia. As Tá. alergias mais imediatas são as que geralmente vão levar a quadros mais graves, Tá. tá? Que são as anafilaxias, né? Que é o tipo mais grave de alergia, o choque anafilático é o mais grave. Mas as anafilaxias é o tipo mais importante de gravidade. E geralmente as alergias que vão encaminhar para isso são aquelas mais imediatas, tá? Normalmente as alergias não imediadas por IgEs, que são essas mais gastrointestinais, elas melhoram a maioria das vezes até por volta de 2 anos, tá? Tá. Então, esse tipo de alergia é mais difícil virar um quadro grave, tá? A não Tá. ser que faça uma exclusão por tempo muito prolongado, que é o que a gente comentou. Quando a gente faz uma exclusão por tempo muito prolongado, talvez isso possa virar um outro tipo de alergia. Tá. E se eventualmente o paciente perceber uma evolução para esse quadro grave, qual que seria a orientação, Paulo? Eu acho assim, o mais importante de tudo é ter um acompanhamento adequado com o especialista, não fazer as coisas por conta, acompanhar desde o início para a gente entender o quadro clínico e dar um plano de ação, orientar o que você tira, o que você não tira, o que você faz. O plano de ação que a gente faz nas consultas, a gente explica passo a passo o que o paciente faz, dependendo do tipo de reação que ele tiver, a Uhum. importância de ter talvez uma caneta de adrenalina, tá? E até percebendo que isso ainda é falho, eu tenho até um projeto de uma mentoria de talvez ajudar pacientes alérgicos, mães com filhos alérgicos, a estar mais próximos desses pacientes, orientar melhor cada passo do dia a dia ali, não só em relação à alimentação, mas na parte social, na parte emocional, na parte de saber o que fazer, na parte de saber o que você precisa ou não excluir. Então é um projeto que eu tenho que eu acho que ajudaria muito as mães Com certeza. de Acho que o todo o fato Brasil e do de mundo, né?
de saber diagnosticar, ou pelo menos identificar um sinal ou outro ali, pode até salvar vidas, assim, né? Com certeza, isso pode. E até às vezes a gente treinar não só o próprio paciente, mas a família, Exato. de saber reconhecer os sinais ali, Principalmente quando a tá? gente fala de criança, né? Que não tem essa noção da... Exatamente. E eu falo que criança às vezes é mais fácil que adulto, porque apesar de tudo, a criança. A mãe sabe muito bem reconhecer a criança. Os pais, geralmente, Exato. sabem muito bem reconhecer a criança e saber que tem alguma coisa errada ali. Mas às vezes na escola, às vezes tem mais dificuldade em relação a isso. E eu acho que até conscientizar as escolas é sempre importante também, Exato. para saber reconhecer, saber lidar com o paciente alérgico naquele meio social, junto com os amiguinhos, para ele não se sentir excluído. Acho que isso é Exato. importante. Tem uma questão emocional envolvida também, né? Eu acho que a questão emocional é muito envolvida em várias partes, assim. O paciente alérgico, ele tem uma questão emocional importante, porque às vezes ele pode ter questões sociais envolvidas. O emocional, por outro lado, também, ele pode fazer com que sejam desencadeadas alergias, ser um gatilho ali Entendi. para urticárias, dermatites piorarem, tá? Então, o emocional, acho que é muito importante. Eu acho que, inclusive, acompanhamento com o psicólogo, dependendo do quanto tempo o paciente é alérgico, isso é muito importante. O acompanhamento multidisciplinar também muitas vezes é importante. Perfeito. E há esse apoio, né? Porque a questão sua, assim, de remédio, de uma prevenção, muitas vezes ela não chega num tratamento emocional, né? Então a pessoa ter esse amparo a quatro mãos aí, acho que é fundamental, né? Não, com Pro certeza. sucesso, assim. Com certeza. E para tudo, para a família, para o paciente, eu acho que um acompanhamento emocional ali da mãe saber e dos pais saberem o que está acontecendo é importante. Muito bom. Viu, Paulo, e tem algum alimento que ele é clássico, assim, no sentido de causar alergia, ou isso não existe? A gente tem uma lista de mais ou menos 8 alimentos que são os mais comuns causadores de alergia no mundo todo, que é o leite, o ovo, o trigo, soja, amendoim, as nuts, as castanhas Tá. e os frutos do mar, peixe, são os principais causadores de alergia. E a gente tem visto algumas alergias aumentando. Frutas são algumas alergias que vêm aumentando, a banana é uma delas. E sementes, gergelim, às vezes semente de girassol, essas sementes que agora acho que a gente está introduzindo mais na nossa alimentação e a gente tem percebido um aumento também. Entendi. Nessa primeira lista que você passou, percebi, assim, a maioria proteínas, assim. Tem uma relação alergia e Sim, proteína? a proteína geralmente é o que causa a alergia mesmo. Paulo, e quando a gente fala, assim, de alergia, me vem à cabeça sempre um quadro agudo, né? Aham. Mas existe algum quadro que seja crônico, que acaba acompanhando essa pessoa por vários anos, décadas, ou até a vida toda, assim? Existem. As alergias mistas, a dermatite atópica e esofagite eosinofílica, geralmente elas são mais crônicas, tá? Uhum. Então, às vezes são doenças que a gente é mais difícil de melhorar e existem alergias que são mais persistentes. Então, existem alguns alimentos que são mais comuns, por exemplo, falando da alergia alimentar, de serem mais comuns de aparecerem na vida adulta e talvez de serem mais persistentes durante a vida aí, tá? Mas a Uhum. dermatite atópica é uma doença bem crônica, assim, que acompanha a vida toda, porque ela é uma deficiência na barreira de gordura da proteção da nossa pele mesmo. Então, Tá. é uma pele muito seca e uma pele muito suscetível a piorar com várias coisas. Então, é uma doença crônica que geralmente a gente acompanha aí pra vida, né? Eu acho que existem algumas alergias, a rinite também e Tá. a asma são doenças crônicas, as doenças respiratórias, que dificilmente você vai ter uma vez e não vai ter mais. É uma doença crônica mesmo. Entendi. Então, muitas vezes não tem cura. É um acompanhamento para a vida, tem controle da doença, tudo, mas muitas vezes não tem cura. Tem. Entendi. E a gente falou de pele agora, e na relação, assim, da via aérea, por exemplo. Tosse, nariz escorrendo, esse tipo de coisa tá relacionado à alimentação também? Muito difícil você ter uma alergia alimentar só com sintoma respiratório, Ah, tá. tá? É muito raro. E até aquela história agora de que leite dá muco, isso é mito, leite não dá muco, tá? Uhum. E então as alergias respiratórias, elas são também muito multifatoriais, muitas vezes mais relacionadas até ao ambiente do que ao alimento. Então, não tirar alimento por isso sem ter realmente uma história clínica muito bem definida, tá? Então, Perfeito. dificilmente as alergias respiratórias são culpa de um alimento isoladas, assim. Tá.
Isso quando sintoma isolado, tá? Elas estão mais relacionadas, então, ao ambiente que esse indivíduo tá do que algo que ele ingeriu. É Exato, a isso, né? maioria das vezes sim. As alergias respiratórias relacionadas ao ambiente geralmente são aquelas alergias imediatas. Ah, Por tá. exemplo, você comeu um alimento e começou a tossir, 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 você estava super bem, você tossiu naquele momento, ou começou a chiar, ter falta de ar, que a gente entra naquelas alergias imediatas. Mas dificilmente vai dar só sintoma respiratório. Ah, perfeito. Ô, Paulo, na verdade, a alergia é o nosso corpo que ele entra assim numa. Como é que eu vou dizer assim? Num pânico, ele acaba atacando o nosso próprio corpo. É mais ou menos isso, assim? Na verdade, não é o seu próprio corpo que ataca seu próprio corpo. É o seu corpo considera alguma coisa estranha, tipo um alimento, ou um ambiente, ou uma poeira, um medicamento, uma Tá. picada de inseto, considera aquilo algo estranho e começa a combater aquilo, tá? Existem as autoimunidades. Então, a urticária crônica espontânea, por exemplo, muitas vezes ela é autoimune. Tá. E aí é o seu próprio corpo combatendo mesmo aquilo, tá vindo de dentro para fora, realmente, não é nada externo que tá causando. Mas as alergias, em geral, por fatores externos, é isso que acontece. O seu organismo considera aquele, aquele alérgeno estranho e começa a combater aquilo, produzindo como se fosse uma linha de frente de guerra ali Perfeito. para combater aquilo. É uma reação exacerbada, assim, é uma proteção além da conta, assim, basicamente. Exatamente, você faz uma reação exacerbada àquilo. Entendi. Ô, Paulo, a gente comentou muito sobre questão emocional e a influência que isso tem nas alergias, né? Eu já passei por alguns quadros assim. Eu, há alguns anos, eu tive uma fase onde eu tinha uma urticária, né? Uma região do meu corpo, assim. E foi exatamente num período que eu tava numa questão emocional meio desequilibrada, assim, né? E graças a Deus, assim, foi uma questão pontual. Foi ali uma semana, 10 dias, mas foi diária essa questão. E eu tive alguns episódios também de desidrose, que são aquelas bolhas chatas na mão que coçam, trincam os dedos e tudo mais. Eu queria saber de você se toda reação alérgica vinda de uma questão emocional, ela é pontual ou ela pode virar crônica? Não, o emocional muitas vezes ele é o gatilho. Às vezes a Tá. doença tá ali quietinha, você tem ela, ou uma urticária, ou a desidrase, por exemplo, que a desidrase é muita relação autoimune mesmo. E aí você tem um período de estresse que isso gera um gatilho importante para desencadear aquilo que às vezes estava quieto, Ah, tá? entendi. Então não é o estresse que tá causando a sua alergia, ele é um gatilho de uma coisa que você já tinha. Que Entendi. talvez está quieta e você passa por períodos emocionais que vão exacerbar mais, tá? Isso eu tenho visto muito, assim, porque eu acho que a gente tá vivendo um período de estresse grande, todo mundo. Ansiedade é o mal do século, eu falo, né? E aí essas questões todas emocionais e elas fazem com que o nosso corpo comece a produzir coisas ruins e ser gatilho para desencadear as alergias aí. Entendi. Então, assim, o fato dessa doença não ter voltado mais em mim não significa que eu não tenho que acompanhar, porque ela tá aqui. Exatamente. Ela pode voltar a qualquer momento. Às vezes você Entendi. passar um pico de estresse muito importante ou algum outro gatilho, pode acontecer dela voltar, Entendi. tá? Da importância, então, da gente pensar no estilo de vida saudável, né? Ver o indivíduo como um todo. Então, eu queria saber de você o quanto que sono, alimentação, manejo de estresse tem relação com as alergias. Tudo, Total, tudo assim. total importância. Eu acho que para tudo na vida, para todas as doenças, uma alimentação, sono, controle do estresse, o acompanhamento emocional é importante. Eu acho que essa questão de, ai, não quero ir no psiquiatra, não me sinto bem, é estranho para mim, eu acho que isso cada vez mais está sendo desmistificado, porque a importância do controle emocional para o nosso corpo e para as doenças é muito importante para qualquer doença, e para as alergias não é diferente, tá? Entendi. Então, eu acho que é a mesma questão que me perguntam muito. O que eu faço para melhorar o sistema imune? O que eu posso tomar? Você não pode tomar nada, porque na verdade não é uma coisa que você vai tomar que seu sistema imune vai melhorar. É um controle de toda a vida, comendo bem, de sono, de estresse, é tudo que você falou, que vai estar mantendo seu sistema imune mais em ordem, Entendi. tá? Sem deixar ele balançar ali, tá? E é justamente ele em alta que vai combater uma reação alérgica, assim. Vai ajudar. Vai ajudar. Mesmo assim, você pode ser ótimo, você come o melhor do mundo, Aham. não tem nenhum tipo de estresse, mas ainda assim a alergia pode aparecer por fatores genéticos também. Entendi. Tem alguma fase da vida, Paula, que depois da infância acaba sendo mais propícia, assim, para alergia? Uma fase.
de terceira idade ou meia idade? Não, Não. não. Nos idosos a gente vê muitas questões de pele, mas muitas vezes não é alergia. Muitas Tá, vezes é porque a pele já é mais fina, tá. tá? Mas não tem uma Uhum. idade que a gente considera, porque como existem vários tipos de alergia, então não dá pra gente falar que, tipo, uma idade é mais comum ter alergia. Não existe uma relação direta, Não, né? não existe. Muito Não bem. existe. E agora falando de uma outra experiência pessoal que eu tive, né, eu com a minha esposa, a nossa filha, a gente foi descobrir depois que ela tinha PLV, né? E para nós na época foi um susto, porque assim, ela começou com alguns quadros de não ganhar peso, começou a emagrecer muito, começou a evacuar sangue. E aí depois que a gente foi tomar conhecimento do que era PLV e os cuidados, né, que a gente tinha que ter com isso, assim, para nós foi terrível. E na época a gente teve um acompanhamento nutricional, né? Que foi assim, fundamental. Mas eu queria saber de você se tem algo que a mãe hoje que esteja grávida possa fazer para prevenir essa questão da PLV. E se você puder explicar, né, o que é uma PLV, acho que é importante também. Sim, a PLV é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Tá, Que é comum nessa primeira infância e principalmente o tipo que essa filha teve, que é a não mediada por IgE, que geralmente é a proctocolite, que gera o sangramento nas fezes, tudo. E, e eu acho, assim, fatores de prevenção. Os estudos mostram que talvez coisas que poderiam proteger é o próprio aleitamento materno, porque a gente deixa de ter contato com outras, com fórmula e outros tipos de proteína naquele momento de amadurecimento do sistema gástrico e sistema imune, e a questão, inclusive, de parto normal. Que eles viram que o contato com as bactérias do trato genital ali durante o parto normal são bactérias boas para você ter esse primeiro contato, porque o sistema imune do bebê, o sistema gástrico, ele nasce muito imaturo. Ele não tem, ele está em construção. tá. Então, quanto mais contato com coisas boas ele tiver para a gente construir aquele sistema imune forte, melhor. Então, o Entendi. aleitamento é muito importante, porque o bebê recebe os anticorpos da mãe e já vai tendo também o contato com as proteínas que a mãe está ingerindo. Tá. E eu acho que é isso, assim, o que mais tem de estudo relacionado à prevenção, mas que ainda assim não dá pra falar. Eu amamentei, tive parto normal, meu filho teve alergia de todo jeito. Não Uhum. é que seu filho não vai ter, porque tem as questões genéticas envolvidas também. Mas que o que tem se visto demais que poderia ser um fator de ajuda na proteção é isso. Isso foi um desafio para nós, porque assim, a gente tomou conhecimento da importância de ela amamentar, para a Lia ter esses anticorpos, mas era justamente isso que causava alergia, porque a alimentação da minha esposa, com proteínas do leite da vaca, passavam para minha filha e ela tinha essa reação. Então a gente ficou assim num momento sem saber o que fazer, né? É Difícil. difícil, porque às vezes a mãe vai ter que fazer a dieta de exclusão nesse Exato. começo, que não é fácil pra ela, que eu falo, porque já é uma fase de muitas coisas envolvidas, Uhum. hormônios, é uma coisa nova na vida, a maternidade, e você ter que fazer uma dieta de exclusão muitas vezes é difícil mesmo. Então, assim, essa questão dos fatores de proteção, nem sempre a gente vai ter como fazer. Então, às vezes a Uhum. mãe não consegue amamentar mesmo, às vezes não consegue ter o parto normal e tá tudo bem. A gente não tem que Uhum. sentir culpa por isso. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Mas eu acho que isso que é importante também, de ter um acompanhamento. Perfeito. Do próprio especialista te tranquilizar em relação a isso, de que tá tudo bem, a gente tá junto nessa, você fez o que você pôde, não deu certo, e tá tudo bem. E essas alergias, as proctocolites, essas de sangue nas fezes, a gente tem que tranquilizar muito a família, entender que, assim, não é porque tem sangue, que é alergia de leite, tem muitos outros motivos de sangrar as fezes nos bebês, e ver se realmente é alergia à proteína do leite, pra gente não tirar, e entender que você tá junto com o especialista, vocês estão juntos nessa, a gente vai acompanhar junto, e essas alergias melhoram quase 100% das vezes, até Uhum. 2 anos no máximo ali. E uma coisa que me assustou também foi saber, né, tomar conhecimento da questão da contaminação cruzada. Porque por vezes, assim, a Jéssica ela tinha uma dieta restrita, a gente se policiava muito, assim, nem com leite, nem com derivados, nem nada. Só que eventualmente ela consumia, sei lá, numa colher, num copo, num prato que já teve contato com essa proteína e ali reagia. É impressionante isso, né? Mas não é todo mundo. Ah, Então é tá. por isso que a gente também tem que ver certinho, porque não é toda mãe que vai ter que tirar até os contatos, Tá. entendeu? Às vezes tem bebê que tolera mais coisas ou não. Então, assim, não é todo mundo que às vezes a gente vai ter que tirar tudo até os contatos, entendeu? Perfeito. Então eu acho que é por isso acompanhar certinho
E ter alguém presente ali pra te falar, não, tá tudo bem, então vamos tirar. Ah, eu tô comendo no mesmo prato e estou bem, beleza, então segue comendo, Tá. entendeu? Então eu acho que o acompanhamento de perto é muito Com importante certeza. É o que você pra falou, família. né? Cada indivíduo é um, cada caso é um caso, cada pessoa tem o seu estilo de vida, então o Perfeito. acompanhamento assim é fundamental, né? E a pessoa assim que talvez ela já desconfie que talvez ela tenha alergia a alguma coisa, um alimento ou uma questão do ambiente assim, qual que seria um sintoma clássico para ela ligar um alerta e começar a buscar ajuda? Como tem vários tipos de alergia, eu acho que cada um tem um sintoma específico. Então, assim, comeu e começou a ter sintomas gastrointestinais, principalmente nas crianças, Tá. ou comeu e inchou a primeira vez, ou comeu e começou a ter falta de ar, uma coceira na garganta, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, falando, por exemplo, da esofagite eosinofílica, que é essa doença mais nova. Que Uhum. é, por exemplo, toda vez que você come no almoço, você precisa tomar água junto, ou você tem dor para Ah, engolir. tá. Então, eu acho que são vários sintomas, depende da doença, sabe? Mas eu Entendi. acho que se você começou a ter um sintoma diferente e que você tá relacionando com algum alimento, procura o especialista. Eu Tá. acho que o importante é procurar o especialista, porque para ele realmente te ajudar a identificar e ver se realmente é culpa do alimento. Às vezes você pode ter uma outra doença gástrica ali que a gente não tá vendo, você pode ter um refluxo, pode ter uma gastrite, às vezes é aquilo que tá causando o seu sintoma e não o alimento, às vezes você não precisa tirar. Hoje existe a imunoterapia oral, que é a dessensibilização dos alimentos, que é Tá. quando a gente tem uma alergia à proteína mais grave, inclusive, que a gente não consegue introduzir nenhum tipo, nenhum assado, nada na dieta, e que talvez a gente vai ter que dessensibilizar o corpo daquilo, tá? Tá. E isso a gente faz introduzindo muitas pequenas doses aos poucos para o paciente, sob supervisão, óbvio, Uhum. porque isso pode ser muito perigoso, podem desencadear várias alergias graves nesse processo. E a gente fazer essa introdução de forma bem lenta do alimento. Tipo, a gente coloca uma quantidade mínima do alimento e vai aumentando aos poucos. É Para um, o corpo ir se acostumando e tolerando aquilo. é um trabalho assistido, né, da sua parte, Assistido, assim. com certeza. Assim, eu até estou começando a organizar para começar fazendo consultório, não é fácil, Imagina. porque a gente precisa ver o paciente a cada 2 dias Entendi. e fazer esse processo a cada 2 dias de ficar observando. Então, é um acompanhamento difícil, longo e que precisa de uma equipe junto. Então, é uma coisa que eu estou começando a fazer agora, até aqui na região é difícil, assim, a Ribeirão agora que tá fazendo também, o HC voltou a fazer, teve a pandemia, ele parou um pouco, Uhum. então, a imunoterapia é um tratamento novo que já muita gente já faz, mas que precisa mais de uma estrutura ali. Entendi. E é um trabalho de longo prazo, isso quanto tempo dura, mais ou menos? Não é tão longo. Não? Geralmente, em uns 2 meses, a gente consegue talvez chegar numa dose. Mas aí é isso, varia de cada caso, Uhum. se tá dando tudo certo, se tá indo conforme a gente espera. Talvez a gente tenha que voltar a dose, talvez a gente tenha que manter uma dose menor por mais tempo. Então, varia muito. Muito bom. Você comentou a respeito de uma coisa também que me chamou a atenção e me vem à cabeça cenas assim de filme mesmo, né? A pessoa talvez passando por uma crise grave de alergia e ficando nervosa, e esse nervosismo agravar aquele quadro, assim. Você costuma dar um treinamento, entre aspas, para um paciente que tem esse nível de alergia e o quanto manter a calma de fato ajuda nesse momento difícil, assim. Sim, eu converso muito com o paciente, com os pais em relação a isso. E, tipo, ó, teve algum sintoma? Você já vai deixar o plano de ação com você, na Tá. escola, vai treinar a escola, vai ter a caneta de adrenalina. E aí, no plano de ação, eu descrevo bem, assim, ó, se tiver uma urticária, o que que você vai fazer? Você vai medicar? Você já vai para pronto atendimento? Dá para você esperar? Tá. Se começar com sintomas respiratórios, já começa a ficar mais intenso, o que que você vai fazer? Como que é usada a adrenalina. A adrenalina, inclusive, o ideal é ensinar a família a usar a própria criança, porque é uma caneta autoinjetável, né? Entendi. Então, a gente ensina a criança a usar a adrenalina, os pais, e explica isso, tenta manter a calma, porque você vai ajudar. Se você tem adrenalina, você vai salvar, você vai conseguir salvar Tá. naquele momento. Então, vamos tentar manter a calma, porque às vezes é difícil mesmo, é uma injeção. Então, às vezes a criança fica Uhum. com medo, o pai também fica com medo. Aí, se eu fizer na hora errada, tá tudo bem. Se fizer adrenalina na hora errada, não vai acontecer Tá. nada. Pelo menos você melhor fazer
do que não fazer. Perfeito. E tem de novidade agora da adrenalina, que os Estados Unidos já tá produzindo adrenalina nasal. Ah, interessante. E é muito legal, porque aí às vezes não precisa fazer injeção, já facilita muito na questão do desespero, porque às vezes o fato de aplicar a injeção ali gera uma Com ansiedade, um certeza. medo maior. Então eu acho que esse acompanhamento com o especialista e essa apresentação do quadro, explicar o que é a doença para o paciente, o que ele faz, em qual momento, eu acho que isso já gera uma tranquilidade naturalmente. E é aquilo que você falou, né? Orientar não só o paciente, mas o entorno dele, né? É, a família toda. Uma Porque às pessoa vezes que... fica com a avó, às vezes Exato. fica aí. E aquela velha história, lembrar que a alergia não é uma frescura, a alergia não é uma coisa boba. Ah, não Uhum. tem alergia, vou dar, quer ver o que Entendi. acontece? E isso pode acontecer desastres aí, né? Entendi. Ô, Paulo, o que que a adrenalina faz no organismo nesse momento, assim? A adrenalina é. Quando a gente tem uma anafilaxia, o corpo. A pressão cai, né? Tá. Então ele gera algumas alterações. A adrenalina aumenta essa pressão para poder levar o sangue onde ele tem que ir. Tá. Dilata os brônquios para poder ajudar nessa questão da respiração, tá? Então a adrenalina ela vai agir em várias partes do nosso corpo para organizar ele para tratar. Vai bloquear a liberação de histamina ali, que é o que acontece muito nas anafilaxias, tá? Então a adrenalina ela tem as suas funções no corpo para bloquear essa reação. Só que às vezes a adrenalina se faz naquele momento, resolve, mas talvez pode ter um efeito rebote. Então muitas vezes, nem sempre, assim, a gente orienta isso. Fez adrenalina, vai pro pronto atendimento, porque às Entendi. vezes pode precisar de outra dose, talvez você não vai ter outra dose, tá? Perfeito. Então acho que essa orientação é importante. Muito bom. E o resultado é imediato. Se aplicou, ela já Ela começa a já agir. age, ela age, é imediato, Ah, muito bom. tá? Show. Ô, Paulo, a gente já tá caminhando aqui para os finalmente do nosso bate-papo. E Perfeito. pensando no pessoal que está assistindo agora esse bate-papo e talvez tenha uma dúvida ou já sofre com alergia, tem um filho ali que está sofrendo algumas questões nesse sentido também, o que que você poderia dizer para essa mãe ou para essa pessoa que está nesse momento? Eu acho que a primeira coisa é procure um especialista. Vamos fazer isso juntos. Estou com você, fique tranquilo. Tá. A gente vai fazer junto, tô à disposição para eventuais ocorrências. E eu acho que orientar e organizar, vamos entender como é sua alergia, que medo você precisa ou não ter, Uhum. como que a gente vai manejar esse medo. Então eu acho que organização ali do quadro pra gente entender o que tá acontecendo e acalmar. Eu acho que acalmar e esse acalmar é a pessoa saber que ela pode contar com você. Eu acho que isso é importante. Acolher mesmo, O né? acolhimento. E talvez passe por isso também a questão da pessoa não fazer um autodiagnóstico, que tá na moda hoje, né? Sim. Muito Eu bom. acho que, assim, a internet, ela tem os seus prós e contras. Eu acho que é importante as pessoas terem acesso à informação. Uhum. E eu sempre falo para os pacientes, eles chegam com várias dúvidas. Ah, eu li no Google isso, li... Super importante você também tirar suas dúvidas. Exato. Acho que é importante você ler, ter esse acesso à informação e perguntar. Porque também a gente tem informação até demais, né? Uhum. E aí saber se aquele estudo realmente tem alguma importância ou não tem. Porque às vezes o paciente lê um estudo que não tem nenhuma importância, ou um N de pacientes muito baixo. Então eu acho que você saber no que confiar e eu acho que tirar suas dúvidas com o seu médico. Com certeza, eu acompanho a sua rede social e você produz muito conteúdo nesse sentido, né? De levar esclarecimento, tirar essas dúvidas, principalmente em épocas específicas do ano, eu percebo que você tem uma temática diferente ali. Então, esse conhecimento que você leva, acho que já é de grande ajuda, né, pro pessoal aí que... Não, acho que é ótimo, que a minha equipe está arrasando, da gente saber os momentos de gerar as informações ali e também entender o perfil dos nossos pacientes, Exato. o que eles querem mais entender, como você pode levar isso para eles. Acho que isso é Perfeito. muito bom. Muito bom, Paula. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigada Pela a sua você. disponibilidade, pelo seu tempo. A gente sabe o quão corrido que é a tua rotina, mas eu acho que é importante, né? Você ter vindo aqui e trazer essa informação que com certeza vai ajudar muita gente. Seja uma mãe de uma criança que sofre com isso ou uma pessoa que sofre com isso. Com certeza, porque a gente faz o que a gente gosta, então a gente quer fazer o melhor para os nossos pacientes sempre mesmo. Muito bom, obrigado Tá mais bom? uma vez, Obrigada viu? a você. Até a próxima. Obrigada.